Então vamos lá, boa noite. É, a partir desse momento aqui, a gente está gravando a aula para poder mais tarde postar aí no YouTube. Eu vou fazer uma divisão da aula. A gente vai falar aqui, é, provavelmente a gente vai resumir o nosso conteúdo em uma apresentação aqui dentro de 40 minutos mais ou menos. Se precisar exceder, a gente abre outra sala e a gente fala mais sobre fala mais, né? A gente continua a aula, né? Mas, enfim, o objetivo nosso hoje é falar sobre essa aula, falar sobre os assuntos propostos, que é a oferta e a publicidade, vamos diferenciar eles e tal. Você já sabe a diferença, só que como são conteúdos detalhistas, né? Conteúdos de detalhes, a gente vai passar aí de forma geral, vamos falar um pouco sobre conduta abusiva, e aí eu vou passar para vocês, logo após isso, eu vou passar lá para vocês uma atividade no Classroom que vocês podem, é uma atividade de fixação, tá? Facultativa, obviamente, quando eu falo facultativa é que não é obrigatória, certo? Então, vocês podem entregar se quiserem, mas a gente vê aqui o desenvolvimento de vocês, a gente consegue acompanhar quando vocês entreguem essas atividades facultativas. Essa atividade facultativa tem prazo até amanhã de entrega para quem quiser já fazer um estudo de fixação, né? Principalmente sobre a parte das condutas abusivas do direito do consumidor. Tá? No conteúdo, vamos separar esses três pontos, porque a gente vai estudar eles em conjunto, tá? Não é uma questão difícil, até porque o direito do consumidor em si, ele é menos teórico, mais prático, certo? E, em tese, também ele seria mais fácil de se compreender, tá? Eu dou aula disso, mas, se vocês tiverem ideia, o peso de direito do consumidor na prova do OAB é mínimo. Tanto que são poucas questões na prova da OAB, apesar que toda prova da OAB tem direito do consumidor, certo? Outra situação que eu vou pedir para vocês, registrem lá a presença no Classroom, tá? Mesmo que seja depois da nossa aula aqui, vocês vão lá e escrevem presente, tá? Para que a gente possa ir conferindo quem acessou os links, né? Pode ser em comentário abaixo do link da aula de hoje, ok? Isso vai ser suficiente. Então, olha só, qual que é a diferença existente entre oferta, publicidade e as condutas abusivas, né? Existe, basicamente, a gente tem que pensar em algumas coisas, que seria o seguinte: quando eu falo em oferta, oferta é quando é, se coloca, né, um produto, se oferece um produto ou serviço à disposição do consumidor. Isso é oferta. A oferta ela não precisa estar divulgada, ela basta estar colocada à disposição do consumidor. Isso aí é oferta. A publicidade, né, ou propaganda, é quando o fornecedor ou de produtos serviços ou o prestador de serviços, eles publicam, né, numa espécie de marketing, eles publicam aquele seu serviço ou seu produto, né, publicam oferecendo, colocando à disposição do consumidor esses tipos de qualquer tipo de produto ou serviço no mercado. As condutas abusivas é uma espécie de freio, né, de freio, quanto àquilo que não se pode ser praticado pelos fornecedores e prestadores de serviços, né, em relação ao consumidor. Beleza? Então, você tem lá, e esse ponto aqui que a gente fala de oferta, que a gente fala de publicidade, que a gente fala de condutas abusivas, são pontos importantes, porque a gente parte, sim, de um ponto de vista
de que os fornecedores, prestadores de serviços, eles podem oferecer, eles podem fazer propaganda, e as condutas abusivas deixam, faz uma medida de freio desses fornecedores e prestadores de serviços em relação ao consumidor, né? Então, freando aquilo que pode ser feito ou não, ok? Então, a gente tem que pensar em um pontapé inicial assim. E, de qualquer forma, que pese parecer ser muito conteúdo, quando a gente lê lá os artigos relativos a esse tema, a gente não pode deixar de lembrar que, apesar disso, certo estudo, ele é simples, tá? Ele é simples. Vamos dar uma passada aqui nos artigos principais sobre o tema, tá? E para isso aqui eu vou iniciar fazendo um compartilhamento aqui de tela para vocês, certo? A partir do artigo 29, aqui eu estou compartilhando a tela em que aparecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Só um pouquinho, teve um pequeno problema aqui no compartilhamento. Pronto, certo? Se não estiver aparecendo para vocês, vocês me avisam aqui, tá? Me avisem. Um pouquinho. Pessoal, vou ter que tirar aqui e vou recompartilhar, porque tem um problema na minha tela. Vamos lá. Ok, estou voltando. Agora sim. Então, vamos lá. Artigo 29. Artigo 29, né? Veja só que possui aqui como capítulo 5 as práticas comerciais, né? Fala das práticas comerciais. O artigo 29 fala das disposições gerais, né? E aí fala daquilo que se equipara a consumidor. Quando a gente vê lá o conceito de consumidor, lá nos primeiros artigos desse CDC, fala que o consumidor é o destinatário final, certo? E aí a gente traz para esse conceito. Só que o artigo 29 vem falar assim, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Pessoal, por que vocês acham que o artigo 29 fez essa equiparação aqui, né? Vocês podem estar pensando aí, olha, pense primeiro, por que fez essa equiparação? Certo? O objetivo desse capítulo é atingir o consumidor de forma geral. Então, o que é de forma geral? Atingir o consumidor em uma totalidade, em um todo, né? Então, você imagina lá, né? Imagina lá um círculo, né? Um círculo em que o consumidor, em que existem uma gama de consumidores. Então, de forma indeterminada, tá? Então, quem que é consumidor? Imagina só eu chegar para toda a sala de vocês, né, e oferecer um produto, vamos supor aqui um telefone, oferece um telefone para todos vocês de forma geral. E aqui, na nossa sala de aula aqui no Zoom, estou vendo aqui agora 17 participantes. Quem que são os consumidores dessa oferta? Os 17 participantes. Quando o artigo 29 faz essa equiparação, vocês podem anotar aí para vocês, quando ele faz essa equiparação e fala que são equiparados a consumidores as pessoas determináveis ou não, certo? Expostas às práticas previstas, né, nesse capítulo em diante, falando de quando o bem de consumo atinge de forma geral várias pessoas. As pessoas são determinadas se eu chegar para uma sala com 17 pessoas e falar assim, olha, vendo esse produto, esse telefone, certo? Esse telefone aqui está sendo colocado à venda para vocês e determinar uma oferta para 17 pessoas que eu conheço. Isso aí são pessoas determináveis, ok? E se fala de pessoas indetermináveis, né, muito mais, quando o fornecedor de produtos, serviços faz uma oferta para muita gente.
Então, por exemplo, você pode imaginar aquela oferta que é colocada na televisão, né? Como é a oferta publicidade, ou publicidade mesmo, né? Que é colocada como propaganda de fornecedor de produtos, como Coca-Cola, né? Que a gente tem direto, né? De serviços como a Vivo, né? Como o serviço de telefonia, como a empresa Vivo faz. E são aí, né, se a gente for citar dentro dos canais de televisão o que faz propaganda, a gente vê vários tipos de situações de equiparação ao consumidor. E quando faz esse tipo de propaganda para um número X grande de pessoas, aí está fazendo essa equiparação. Aquelas pessoas que estão sendo atingidas por uma oferta ou propaganda são equiparadas a consumidores. E assim, mesmo que elas não adquiram um produto ou um serviço. Tá? Então, isso é o raciocínio desse artigo 29. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Tá? Então, a gente... não sei se a forma como eu estou dando aula aqui está clara, mas é isso que você tem que pensar em relação a esse artigo 29, certo? Para atingir de forma geral a oferta, a publicidade e as condutas abusivas contra consumidores de forma geral, né? Imagina só propaganda veiculada de forma abusiva, né? Propaganda veiculada de forma abusiva. Então, esse tipo de propaganda, ela atinge de forma geral várias pessoas. Sebastião me fez uma pergunta que está pedindo para eu reexplicar a questão dos consumidores de forma não determináveis, né? Então, quando a lei fala pessoas determináveis ou não determináveis, você imagina o seguinte, vou reexplicar. Imagina uma oferta ou uma publicidade feita para várias pessoas de um grupo só, isso é determinado, certo? Então, oferta é destinada a, por exemplo, 15 pessoas que estejam presentes em uma palestra lá sobre coach. Né? Não sei se vocês já viram, a pessoa vai lá, faz uma palestra e vende um produto, aliás, que na realidade é um serviço, né? E cadastra pessoas que estão assistindo a essa palestra. Isso daí é determinável. Agora, indeterminável é quando não tem como, quando a oferta ou a publicidade é feita a muitas pessoas ao mesmo tempo, não se sabendo a quem atingir, certo? Então, isso é indeterminável. Como é o caso das propagandas veiculadas em televisão, né? As publicidades veiculadas na televisão, por empresas que fazem venda em grande quantidade para sabe-se lá quem. Né? Você colocar, por exemplo, uma empresa que faz uma publicidade assim, como a Coca-Cola ou como a Ambev, essas empresas fazem uma propaganda para consumidores indetermináveis, ok? Ela não sabe a quem atingir, apesar de ter o objetivo de atingir uma determinada classe, né? Ou seja, aliás, ela não se importa a quem atingir, certo? Isso daí são os consumidores não determináveis, certo? Do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim, serve só para você entender essa questão de equiparação, ou seja, as pessoas que recebem uma oferta ou publicidade, elas são equiparadas a consumidor, porque elas não têm o produto, mas elas visualizam, né, uma possibilidade de produto, certo? Então, veja só, você chegar numa loja, aqui Cristalina mesmo, né, como é lojas americanas, você entra lá, você pode entrar lá, ver
produtos e produtos e produtos, olhar produtos e produtos e produtos, você é equiparado a consumidor ainda que não compre nada, certo? Ainda que não compre nada. Por que eu estou falando isso? Imagina só, tá? Sebastião, você chegar, quando você vê essa equiparação, imagina só, turma, se você chegar numa loja como Americanas, você chegar lá dentro, no estabelecimento deles, se deparar lá com um piso cheio de sabão, escorreguento, né? Escorregadio, você pisar nesse piso, cair no chão e quebrar um osso na perna, certo? Quando vamos dizer assim, lá no judiciário ou nas relações com as lojas americanas, você é equiparado a consumidor, ainda que você não tenha comprado nada, certo? Então é isso que acontece. Que você entra porque aquele estabelecimento é destinado à oferta de consumo, ok? A oferta de produtos de consumo. Então, essa equiparação existe basicamente para isso, tá? Isso aí seria interessante para uma dissertação, tá? Sobre oferta, que caso ninguém tenha dúvida, mas a gente vai pulando aqui, mas podem me interromper quando quiser, basta ou habilitar aí a mão, habilitar a mão aqui no Zoom, ou desativar o próprio microfone aí, interferir, que a gente ouve você, tá? Então, olha só. Lá, voltando aqui na nossa tela, oferta, né? Quando a seção 2, no artigo 30, começa a falar lá, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que o fizer veicular ou dela se utilizar e integre o contrato que vier a ser celebrado. O que esse artigo está falando aqui? Eu vou fazer uma anotação aqui para vocês, né? E a gente já vai para o material. O artigo 30 está fazendo o seguinte, né? Ele está dizendo que a oferta vincula o fornecedor ou é isso que você tem que anotar. O artigo 30 quer dizer isso. A oferta tem poder vinculativo. Quando a gente fala em poder vinculativo, significa que se a pessoa oferece da forma em que está, com as informações em que está um produto ou serviço, isso vincula, né? Vincula essa prestação de serviço, tá? Isso está falando quando lá na segunda parte eu falo que obriga, né? Que toda informação ou publicidade veiculada, certo? Obriga, você pular lá para depois da vírgula, obriga o fornecedor que o fizer veicular. Quando falo obriga, significa que vincula, certo? Então, pessoal, quando se tem esse poder vinculativo ou obrigatório, significa que se o fornecedor oferece o produto, certo? Ele não pode voltar atrás daquela oferta, certo? Para que ele modifique essa situação, ele tem que modificar a oferta, tá? Então, você pode olhar lá, é comum a gente ver no mercado de preços, no mercado de consumo, aliás, que se o preço tiver num dia de um jeito, vincula naquele dia, naquele preço, naquele momento, naquele preço. Se o preço mudar, certo? O fornecedor desse produto tem que ir publicar, oferecer por outro preço, certo?
seja o preço mais vantajoso ou não, tá? Então, isso daí é esse poder vinculativo, ok? Então, eu vou fazer algumas anotações para vocês aqui do que a gente viu até agora para a gente mandar depois postar lá no Classroom, ok? Então, primeiro, né, vamos falar sobre oferta. Primeiro, as oferta vinculam o fornecedor. Vinculam o fornecedor. Ok? Então, esse poder vinculativo aí significa dizer que, ou seja, obriga o fornecedor ao ser integrado daquilo que foi informado. Beleza? Então, vamos para outro ponto aqui importante da oferta, certo? Vamos voltar lá e vamos para outro ponto importante da oferta. O artigo 31 fala que a oferta tem que ser clara, correta, ter informações precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, quantia, prazo de validade, origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde ou a segurança dos consumidores. As informações de que trata este artigo dos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor serão gravadas de forma indelével, ok? E aí a gente tem que pensar o seguinte, na questão da apresentação da oferta, certo? Segundo ponto, a oferta tem que ser clara e precisa. A informação tem que ser em língua portuguesa, tá? A informação de oferta tem que ser em língua portuguesa, não pode ser em língua estrangeira, certo? E também há que se pensar que os riscos a que o consumidor é exposto devem ser totalmente informados ao consumidor, certo? Então, por exemplo, você pode ter lá um produto qualquer e se esse produto vier a causar, ter a possibilidade de causar dano à saúde, isso tem que estar bem exposto, né? Tem que estar bem exposto, certo? Tem que estar exposto no produto em si, tá? Por exemplo, se você pegar aí na sua casa, né? Você pode pegar aí na sua casa agora, tá? Você tem uma brincadeira, você está em casa, então você vai pegar, vai lá, ou depois da aula, se estiver recapitulando a aula, você vai lá no banheiro, pega o shampoo que você utiliza, lá tem que estar falando que não pode ser ingerido aquele produto, por exemplo. É óbvio, certo? Mas por quê? E falando que a ingestão daquele produto pode causar algum tipo de intoxicação, certo? Muitas vezes existem produtos que, fala assim, se esse produto chegar por acidente a ser ingerido, deve-se procurar o médico imediatamente, certo? Então, essas informações existentes em produtos, elas devem ser bem, vamos dizer assim, bem tratadas, tá? Ok? Por quê? Porque senão pode haver um dano ao consumidor. Então, segundo ponto, né? As informações do produto devem ser claras, precisas e em língua portuguesa, inclusive constando eventuais riscos
a saúde em si, né? Seja esse risco físico ou não, né? Ou seja, um risco físico total de lesão imediata, vamos dizer assim, ou um risco tais como um risco à saúde que prolongue no tempo, certo? Então, existem muitas questões que eu já vi. Se vocês forem, por exemplo, imposto de gasolina, vocês vão ver informação quando vocês forem imposto, observe uma bomba de gasolina que lá está constando que aquele tipo de produto que você está abastecendo seu carro lá, ele pode causar danos tais, por exemplo, explosão, né? A inalação pode causar câncer de pulmão, por exemplo, e ele trata, né, isso de uma forma, tem que tratar, tem que explicar isso para quê? Né? Para se colocar consumidores em condição segura, em condições seguras, né? Do mais, o artigo 32 fala sobre reposição de peças, né? Que o fornecedor e fabricante deve segurar a oferta de componentes, peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação de produtos. Isso aqui é um ponto importante, tá? Isso aqui é um ponto importante. Os produtos colocados no mercado, certo? Quando houver a oferta em si, certo? A colocação no mercado em si, deve haver, para a gente, sempre deve haver a reposição de peça. Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, uma empresa de telefonia fabricar um telefone e não mais colocar peças de reposição no seu peça de reposição dentro do seu, vamos dizer assim, rol de fabricações, né? Ele tem que garantir a possibilidade de reposição de peças, né? E só pode parar de fabricar, de ter peças, aliás, só pode falar assim, a partir de agora não tem mais peça desse produto, desse determinado produto, quando ele é retirado do mercado, certo? Então, por exemplo, se você pegar um produto como um carro, né? Vamos ver um carro que não é mais fabricado hoje. Acredito que o Fusca, por exemplo, né? Aquele Fusca modelo bem antigo, não é fabricado mais. Então, não tem a empresa não tem vinculação de colocar peças de reposição no mercado, certo? Das peças que são exclusivas deste carro, certo? Então, é isso que quer dizer lá o artigo 32. No mais aqui, né, partindo aqui, fala de oferta por telefone e tal, solidariedade, que a gente já vê, já estudou muito, certo? Sobre isso dentro das nossas aulas, inclusive as aulas presenciais, dizendo que há solidariedade entre fornecedor de produtos e serviços e o responsável pelos atos prepostos, né? Há a solidariedade sempre para com o consumidor, tanto do fornecedor quanto do seu representante, né? E o artigo 35, que nos é importante, vai falar para a gente sobre penalidade, né? Penalidade em peso, né? Não é penalidade que eu quero falar. Fala assim, se fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento de oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente e a sua livre escolha, né? Não é penalidade que eu quero dizer, são consequências, né? Quando o fornecedor se recusa ao cumprimento da oferta, obviamente que isso gera consequência. Ele não pode, em tese, se recusar ao cumprimento dessa oferta. Certo? O artigo 35 fala, quando ele faz isso, quando ele se recusa a esse cumprimento de oferta, o consumidor ele vai ter algumas alternativas. Uma é exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos
da oferta, apresentação, publicidade. Essa exigência, pessoal, é no momento, no ato da aquisição do produto ou serviço, certo? E, obviamente, se isso não servir, é ir na justiça, certo? Se isso não servir, é para ir na justiça. O artigo 35, né? Também o inciso 2 fala assim, aceitar outro produto ou prestação de serviços equivalente, né? O consumidor pode optar, né? Se ele não quiser o cumprimento forçado, ele pode aceitar outro produto equivalente ou prestação de serviço equivalente. Isso daí o consumidor que decide. O 3, ele vai rescindir contrato com direito à restituição da quantia que tiver sido efetuada por antecipação, eventualmente antecipada, né? Atualizada e as perdas e danos. Lembrando que o conceito de perdas e danos é o mesmo conceito do artigo 402 do Código Civil, né, onde diz que as perdas e danos, né, elas não englobam somente o que efetivamente se perdeu, mas também aquilo que se deixou de lucrar, né? Então, isso daí pode acontecer também. Então, o artigo 35 fala das consequências de não cumprimento da oferta vinculada, né? Então, eu vou colocar lá no nosso material, para título de revisão, terceiro ponto aqui, importante recapitular. Desculpa, tive um apagão na minha tela aqui. É importante recapitular o artigo 35 do CDC, diz que o não oferta pelo serviços acarretará em consequências a cargo a livre escolha do consumidor. Poderá exigir aceitar a substituição do produto equivalente ou exigir, ou, aliás, rescindir, exigindo paga as devidas atualizações, certo? Então, esse aqui é um terceiro ponto aqui da oferta que a gente tirar agora para a questão da publicidade, certo? Então, até aqui a gente vem andando com a oferta, né? Depois vou mandar esse material que a gente produz aqui, eu mando em anexo quando postar essa aula aqui lá no YouTube, certo? Vocês poderão ver, ok? E aí é o caso agora da gente ir falar sobre a publicidade, certo? Na questão da publicidade, deixa eu só verificar aqui quanto tempo falta aqui para a finalização da aula. Tá, pessoal, falta pouco minuto aqui para a finalização da aula. Eu vou ter que fechar essa reunião, tá? E voltar daqui 5 minutos eu volto e a gente fala sobre publicidade, beleza? Se não der tempo de falar sobre as condutas abusivas, fica para a próxima aula e eu mando a atividade de fixação na próxima aula, tá? Não teria problema nenhum, certo? Então, eu vou fechar aqui. Daqui a pouco a gente abre outra reunião, contem aí no relógio, daqui 5 minutos eu mando outro link para vocês lá no Google Classroom, né, como segunda parte da aula, e também mando pelo WhatsApp para vocês irem entrando.